Olá, turma. Nessa aula eu vou resolver com vocês as atividades da primeira semana do PET 3. E nessa primeira semana ele volta no assunto inequações, porém agora ele fala de inequações de segundo grau. A definição é a mesma, sentença matemática que expressa uma desigualdade. E para a gente relembrar, os sinais de desigualdade são menor que a gente representa dessa forma, menor ou igual a, que é representado dessa maneira, aparece o sinalzinho de igual aqui de baixo, maior que e maior ou igual a. Para a gente diferenciar o menor que do maior que, eu já falei com vocês, tem essa regrinha, a gente faz um risquinho nos dois sinais, um virou o número 4, o outro virou o número 7. Como o 4 é menor que o 7, o que virou o 4 é o sinal de menor que, e o que virou o 7 é o sinal de maior que. Quando você está fazendo uma leitura de uma inequação, você tem que entender sempre o seguinte, que essa parte aqui, ó, aberta dos sinais, ela vai sempre ficar voltada para aquele número que é maior. Então, como a gente tem o costume de fazer leitura sempre da esquerda para a direita, esse número que está aqui à esquerda é menor do que o que está à sua direita. Dessa forma aqui, esse número que está aqui à esquerda é maior do que o que está à sua direita. Então, é uma outra maneira de guardar. Essa parte aberta sempre vai ser voltada para o número maior. A primeira inequação que ele pede para a gente resolver é essa aqui, x² menos 5x mais 4 menor que zero. Como o maior expoente da variável x é o 2, ela é uma inequação de segundo grau. Para resolver uma inequação de segundo grau, o caminho mais fácil é representar esse primeiro membro aqui como uma função. Por que a gente pode representar como uma função? Eu tenho aqui uma desigualdade. O que acontece é que os valores de x que eu substituir aqui vão fazer com que esse primeiro membro se transforme em um número, ou seja, para cada valor de x que eu substituir aqui, eu encontro um valor numérico para esse primeiro membro. Esse valor numérico, então, ele depende do x. Portanto, eu posso considerar esse primeiro membro como uma função de x. Eu posso colocar f de x ou y, tanto faz. O que eu estou falando, então, é que x² menos 5x mais 4 é uma função do segundo grau. E aqui, observando essa desigualdade aqui, o que eu estou procurando é valores de x que me deem imagens menores que zero. E o que é um número menor que zero? Um número menor que zero é um número negativo. Então, o que eu estou procurando para resolver essa equação? Valores que eu posso substituir aqui no lugar do x, para que essa desigualdade seja uma sentença verdadeira. E para que ela seja uma sentença verdadeira, esses valores que eu encontrar têm que ser negativos. Como eu estou associando a uma função, eu quero então valores de x que me deem imagem negativa. Para a gente começar a fazer esse tipo de estudo de sinal, a gente começa determinando as raízes dessa função aqui. E lembrem-se que as raízes da função são os valores de x que tornam a imagem igual a zero. Então, eu vou pegar essa função e vou igualar a zero. E aí eu chego numa equação de segundo grau associada a essa função. Resolve essa equação de segundo grau, encontrando os valores de x' e x2', se existirem, eu tenho as raízes dessa função. Primeiro vamos descobrir então os valores de a, b e c, olhando para a nossa função. Eu tenho o a igual a 1, o b igual a menos 5 e o c, que é o termo independente de x, igual a 4. Vamos jogar nessa fórmula para calcular o nosso discriminante, delta, b² menos 4 vezes a vezes c. Então, substituindo os valores, menos 5², menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 4. Base negativa, expoente par. O resultado fica positivo, então dá mais 25. Menos 4 vezes 1 vezes 4 dá menos 16. 25 menos 16 igual a 9. Esse é o valor do delta. É um número positivo, portanto, eu vou ter duas soluções distintas, x' e x2'. Para calcular esses valores, eu vou usar essa fórmula. O oposto de b mais ou menos a raiz quadrada do delta
dividido por 2 vezes o valor de A. O oposto de B, como o valor de B é menos 5, quando a gente for substituir, a gente já pode inclusive fazer direto se quiser, porque o oposto de menos 5 é mais 5, até porque menos vezes menos vai dar mais. Mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é o valor do delta, dividido por 2 vezes o valor de A, que é 1. Então, eu tenho aqui 5 mais ou menos 3, que é a raiz quadrada de 9, e 2 vezes 1 dá 2. Daqui eu vou tirar as minhas duas soluções. Primeiro eu vou subtrair 5 menos 3, que dá 2, dividido por 2 dá 1. E depois eu vou somar 5 mais 3, que dá 8, dividido por 2 dá 4. Essa ordem aqui não importa, subtrair primeiro, somar depois, ou somar primeiro e subtrair depois, não tem problema nenhum. O importante é que eu ia encontrar duas soluções. Se eu somasse primeiro, aqui ia ficar 4 e aqui ia ficar 1 do mesmo jeito, não tem problema nenhum. Só que na hora de colocar lá no gráfico, agora a gente vai fazer um esboço do gráfico. Então eu vou fazer um resumo do gráfico, eu vou colocar aqui um eixo horizontal, representando aqui então o meu eixo X. Os valores de x. O que eu já sei? Eu já sei que a minha curva, a parábola que representa essa função aqui graficamente, ela vai cortar o eixo x em 2 pontos, porque nós achamos 2 raízes. Então, eu já vou destacar aqui esses 2 pontos, um para a minha primeira solução e o outro para a minha segunda solução. Então, eu vou colocar nessa ordem. Então, mesmo se você tivesse encontrado aqui o 4 primeiro e 1 depois, na hora de colocar aqui, coloca na ordem, porque isso é uma reta numérica, você não pode colocar o 4 antes do 1. Então, eu somei primeiro e achei o 4, tudo bem, mas você tem que começar colocando aqui o 1 e depois o 4, tá? Aqui não tem problema nenhum você trocar a ordem, mas aqui tem muito problema se você trocar a ordem. Numa reta numérica, o número que está à esquerda, ele é sempre menor do que o que está à direita. Então, não esqueçam disso. Essa ordem tem que ser respeitada. Agora, eu já tenho aqui, então, os pontos onde a minha curva vai cortar o eixo X. E, observando aqui que o A é um número positivo, a gente já viu que o sinal do A interfere na concavidade da nossa parábola. Ela pode ter a concavidade para cima ou para baixo. Quando o valor de A é positivo, a concavidade é para cima. Então, a nossa curva vai ter essa característica aqui. Agora que eu já sei aqui como que o meu gráfico ficou, já tem o esboço do gráfico, eu posso partir para o estudo do sinal. O que é estudar o sinal? É determinar os valores de x que me dão imagem positiva, os valores de x que me dão imagem negativa e os valores de x que me dão imagem nula. Esses a gente já encontrou aqui, ó. O 1 e o 4 são valores de x que me dão imagem igual a 0. Agora, essa parte aqui do gráfico que eu colori de verde é onde eu tenho a parte da parábola acima do eixo x. É onde eu tenho imagens positivas, valores de y, positivos. E essa parte aqui do meio, que está abaixo do eixo x, é onde eu tenho as imagens negativas, que é exatamente o que eu estou procurando, valores de x que me deem imagem negativa. Então, olhando para esse gráfico agora, os valores de x que me dão imagem negativa estão aqui, ó, entre o 1 e o 4. Estão vendo que eu coloquei duas bolinhas, uma para representar o 1 e a outra bolinha para representar o 4? Eu deixei essas bolinhas vazias, sem colorir, porque o 1 ele não me dá imagem negativa. O 1 ele me dá imagem igual a 0, nós vimos aqui. Assim como o 4 também me dá imagem igual a 0. Então, não me interessa a imagem nula, imagem igual a 0, só me interessa a imagem negativa. Portanto, eu só posso pegar valores para x que estão aqui depois do 1, ou seja, maiores que o 1, e antes do 4, ou seja, menores do que o 4. E eu escrevo numa expressão só. A leitura seria essa. O 1 é menor que o x, que é menor que o 4. Então, se eu começar a fazer minha leitura pelo x, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que o x ele é maior do que o 1, e ao mesmo tempo ele é menor do que o 4. Lembra que eu falei com vocês? Olha, essa parte aqui aberta do sinal, ela vai ser sempre voltada para o valor maior. Então, o x ele está à direita do 1, então ele é maior do que o 1.
O x está à esquerda do 4, então ele é menor do que o 4. E aí eu coloco de uma maneira só, tá vendo? Eu não preciso dividir isso aqui em duas partes. Basta eu escrever dessa maneira aqui, eu vou encontrar a minha solução. Quais são os valores de x que tornam essa sentença verdadeira? São valores de x que pertencem ao conjunto dos números reais. Qualquer número real? Não. Aqueles que estão entre o 1 e o 4. Então, o 1 e o 4, eles aparecem aqui só para representar as extremidades do intervalo. Mas não quer dizer que o 1 e o 4 são valores de x. Para que o 1 e o 4 se tornassem possíveis valores de x, aqui eu teria que ter sinal de igualdade, ou seja, menor ou igual, menor ou igual. Como o x não pode ser igual a 1 e nem igual a 4, porque se o x for igual a 1 ou igual a 4, a imagem não vai ser negativa, vai ser zero, então eu não posso colocar aqui o sinal de igualdade. E dessa forma eu termino o exercício. Agora vamos fazer uma verificação. Vamos tirar a prova para ver se está correto isso aqui. Como que a gente vai tirar a prova? Vamos pegar nossa função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 4 e vamos determinar as imagens de alguns valores que a gente vai escolher aqui. Então, eu vou pegar um valor aqui antes do 1, menor do que 1, por exemplo, o 0. Aí, onde tiver x, eu vou colocar o 0. 0 ao quadrado, que dá 0, menos 5 vezes 0, que dá 0, e 0 mais 4 dá 4. Ou seja, um valor de x menor do que 1 me dá a imagem positiva, como a gente já tinha verificado aqui no gráfico. Agora eu vou pegar um valor de x aqui entre o 1 e o 4. Qualquer número real entre 1 e 4. Para fazer cálculos mais fáceis, eu vou pegar número inteiro. Por exemplo, o 2. A imagem de 2. Onde tiver x, eu vou colocar o 2. 2 ao quadrado dá 4. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. 4 menos 10 dá menos 6. E menos 6 mais 4 dá menos 2. Tá aí. Se eu pegar um número entre o 1 e o 4, a gente vai encontrar a imagem negativa, como a gente já tinha verificado aqui. E agora eu vou pegar um número depois do 4, maior que o 4. Por exemplo, o 6. 6 ao quadrado, 36. Menos 5 vezes 6 dá menos 30. 36 menos 30 dá 6. 6 mais 4 dá 10. Olha aí o valor da minha imagem, um número positivo. Então, se eu pegar número aqui depois do 4, a minha imagem vai ser positiva, portanto, a solução está corretinha. A minha segunda inequação, na verdade, é a mesma inequação. O que muda agora? É que agora eu quero as imagens maiores que zero, ou seja, eu quero valores de x com imagem positiva. Então, o princípio é o mesmo. A gente vai pegar nossa função e igualar a zero. Determinar as raízes. Como nós já fizemos o cálculo no exercício anterior, eu vou acelerar os passos aqui. Os valores de A, B e C estão aqui. Jogando na fórmula e calculando o delta, a gente já viu que dava 9. Jogando na outra fórmula para calcular as raízes, a gente tem as raízes 1 e 4. Fazendo o nosso esboço do gráfico, que é o mesmo gráfico, não muda nada, tem as duas raízes, 1 e 4, a concavidade voltada para cima. E agora, identifica onde eu tenho as imagens positivas, aonde eu tenho as imagens negativas. E o que eu quero? Valores de x com imagem positiva. Ou x vai estar antes do 1, quer dizer que o x, então, tem que ser menor do que o 1, ou o x vai estar depois do 4, quer dizer que o x tem que ser maior que o 4. E aí eu tiro aqui então o meu conjunto de solução. Os valores de x pertencentes a R, ou seja, qualquer número real, desde que ele seja menor do que 1 ou maior do que o 4, eu vou ter imagens positivas. Aqui eu nem vou fazer verificação, porque nós já fizemos no exercício anterior. Vamos para a nossa terceira inequação. X ao quadrado menos 6x mais 9 maior que zero. O princípio é o mesmo. Eu tenho aqui uma função f de x, cujas imagens têm que ser positivas. Então, eu estou buscando valores de x com imagem positiva. Eu começo pegando a minha função, igualando a zero, para eu encontrar as raízes dessa função, os valores de x que me dão imagem igual a zero. E esses não me interessam, porque aqui não tem sinal de igualdade. Aqui só está falando maior que zero. Então, tem que ser positivo, não pode ser zero. Resolvendo essa equação, a igual a 1, b igual a menos 6, c igual a 9, calculando o delta,
menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 9. Base negativa, expoente par, o resultado é positivo. 4 vezes 1 vezes 9 dá menos 36, 36 menos 36 é zero. Encontramos o delta igual a zero. Calculando as nossas raízes, jogando na fórmula, eu tenho o oposto de menos 6, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é zero, dividido por 2 vezes 1. Menos vezes menos, ou o oposto de menos 6, dá mais 6. Raiz quadrada de zero é zero, e 2 vezes 1 dá 2. Agora, observem que tanto faz somar o zero ou subtrair zero, o resultado vai ser o mesmo. Então, a primeira solução, 6 menos 0, que dá 6, dividido por 2, vai dar 3. A segunda solução, 6 mais 0, que também dá 6, dividido por 2, também dá 3. Ou seja, quando o delta é igual a zero, a função ela admite apenas uma raiz. As duas x', duas linhas, foram iguais. Então, eu só tenho uma solução para essa equação aqui. Ou seja, apenas um valor de x que torna essa imagem igual a zero. Na hora de fazer o gráfico, então, a gente já sabe que a nossa parábola ela vai cortar o eixo x apenas em um ponto, né? E seria em cima do x igual a 3. Como o valor de A aqui também é positivo, a concavidade está para cima, a minha curva vai estar assim, ó, toda acima do eixo x. Quer dizer que a minha curva ela só apresenta imagens positivas, com exceção do 3, que a imagem não vai ser positiva, a imagem vai ser zero, como nós vimos aqui. É o valor de x que zera isso aqui. Então, como eu estou querendo valores de x com imagem positiva, ou o x vai ser menor que 3, ou o x vai ser maior que 3. E aí fica mais fácil eu pensar que os valores de x que eu posso pegar do conjunto R são todos eles menos o número 3, ou seja, qualquer valor de x, desde que o x seja diferente de 3. Então, a minha solução seria essa, ó, x pertencente a R, tal que x é diferente de 3. Quer dizer que eu posso pegar qualquer número real, só não posso pegar o 3. E aí a gente pode fazer a verificação. Nossa função f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 9. Eu vou escolher valores aqui para x. 1 menor que o 3, por exemplo, x igual a 1. 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais 9. 1 ao quadrado é 1, menos 6 vezes 1 dá menos 6. 1 menos 6 dá menos 5, e menos 5 mais 9 dá 4. Ou seja, número menor que o 3, a imagem ficou positiva. Agora vamos pegar um número maior que o 3 para ver. Peguei aqui o 4. Poderia ter pegado qualquer valor maior que o 3 e escolhi o 4. 4 ao quadrado, 16. Menos 6 vezes 4, menos 24. 16 menos 24 dá menos 8. E menos 8 mais 9 dá 1, que também é um número positivo. Então tá aí, né? Tá certinho o nosso resultado. Qualquer valor de x que eu pegar à direita ou à esquerda do 3, a minha imagem vai ser sempre positiva. Se você quiser fazer mais verificações, você pode. Escolhe mais alguns valores e substitua na fórmula e faça os cálculos. Vocês vão perceber que as imagens vão ser sempre positivas. Obrigado pela atenção e bons estudos.